Se você já prestou atenção no comportamento de um hamster, deve ter percebido que ele tem o costume de recolher todo o alimento que ele encontra, carregar e armazenar em algum lugar. Mas você sabe por que ele faz isso? Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse comportamento. Mas antes, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber todas as novidades. Tanto o hamster anão russo quanto o sírio mantém o comportamento instintivo de carregar o alimento para um lugar mais seguro. Isso acontece porque na natureza os hamsters eram presas e eles eram facilmente caçados pelos predadores. Com isso, eles adaptaram seu comportamento para conseguirem o alimento de forma mais segura. E é por isso que eles têm hábitos noturnos. Durante a noite, eles saem das suas tocas em busca do alimento. Eles preferem a noite porque nesse momento é difícil para alguns predadores enxergar o hamster tão pequenininho correndo. Com isso, a espécie se adaptou aos hábitos noturnos como uma forma de proteção. E na natureza eles precisam ser muito espertos e rápidos. Já que a visão deles não é muito boa, eles utilizam o olfato para encontrar o alimento. Muitas vezes, eles precisam correr muito e longas distâncias até encontrar o alimento na natureza. E quando eles conseguem encontrar esse alimento, eles têm que voltar o mais rápido possível para a toca com ele. Então, a melhor forma é carregar o máximo possível de alimento de cada vez. E é por isso que ao encontrar o alimento, eles enchem bem rápido e o máximo possível as bolsas jugais, que são essas bolsas que eles têm em um de cada lado da boca, como se fosse nas bochechas. Essas bolsas são muito grandes em comparação ao tamanho do bichinho, então ele consegue carregar dentro das bolsas uma grande quantidade de alimento, ficando até com uma aparência bem estranha. E algumas vezes eles até tentam colocar coisas que são impossíveis de caber dentro dessas bolsas. Mas mesmo assim, eles tentam de todos os jeitos, até perceber que não tem jeito mesmo e desistirem. E acontecem também casos de hamsters com problema nas bolsas, um inchaço, uma infecção, porque se feriram, forçaram tanto para colocar algum alimento grande demais ou até pontudo e acabaram causando algum ferimento. Nesse caso, eles precisam de atendimento veterinário e medicação. Outra característica interessante é que se durante o transporte do alimento o hamster percebe algum perigo ou não consegue passar em algum espaço por causa do tamanho das bolsas, ele simplesmente empurra com as patinhas da frente o alimento que está dentro da bolsa de trás para frente, jogando ele todo para fora. E dessa forma diminui o volume na bolsa e ele consegue correr mais ou passar por um lugar mais estreito. E ele faz o mesmo movimento com a patinha de trás para frente quando chega no local onde ele quer armazenar a comida. E dessa forma esvazia toda a bolsa. E por que mesmo os hamsters domésticos costumam armazenar todo o alimento? Eles ainda mantêm esse instinto e para eles existe aquela preocupação em não faltar comida. Então você enche o potinho dele, ele rapidamente vai lá, enche a boca, as bolsas jugais com o alimento que ele encontra e leva para algum lugar que ele acha seguro. E ele repete muitas vezes essa operação até não ter mais nada no potinho. Por isso é importante você verificar, porque muitas vezes os tutores enchem o pote de novo achando que o hamster comeu tudo. Ou então existem aqueles hamsters espertinhos que armazenam só o alimento que ele mais gosta, como uma semente de girassol, um milho, algum tipo de semente, algum tipo de alimento que ele goste muito. E aí ele deixa todo o resto ali. E o tutor preocupado repõe. E não percebe que ele muitas vezes não comeu, por exemplo, a ração e comeu só os grãos. Então é muito importante ficar de olho se o seu hamster, além de armazenar, ele está realmente se alimentando de tudo que você oferece. E muitas vezes os tutores chegam a se preocupar, porque o hamster armazena um monte de alimento dentro de um tubo. Ele mal consegue entrar no tubo por causa do alimento. Em alguns casos, até as casinhas ficam tão cheias que é difícil o hamster se manter lá dentro. E aí os tutores ficam super preocupados. O que fazer?
Eu devo dar alimento à vontade para o meu hamster? Eu devo retirar essa comida? O que é melhor para ser feito nesses casos? A primeira coisa é não deixar de fornecer o alimento. E é muito perigoso aquele costume de contar a quantidade de alimento oferecido para o hamster. Eu vou deixar aí no card um vídeo explicando sobre a quantidade de ração oferecida. Muito cuidado, porque às vezes o excesso de preocupação do tutor pode fazer com que ele acabe limitando muito a alimentação do hamster. E cada vez mais a gente vê nos consultórios veterinários hamsters magros, desnutridos por causa disso. Além disso, você deve tomar cuidado com o que oferece. Os hamsters comem sim proteína animal, verduras, legumes e frutas, mas a gente precisa lembrar que esse tipo de alimento estraga rapidamente, ao contrário da ração e dos grãos. Por isso, quando você oferecer esse tipo de alimento, você precisa lembrar de retirar a sobra ou o que foi armazenado no mesmo dia. E na hora de fazer a limpeza do alojamento, o que eu devo fazer? Eu devo retirar todo o alimento que ele armazenou e jogar fora? Eu tenho que deixar um pouco, mas não é anti-higiênico? Isso é uma dúvida muito comum também. Eu vou deixar também o card explicando sobre os cuidados na limpeza do alojamento, mas o importante é você pensar que o seu bichinho teve o maior trabalho para armazenar aquele alimento. Por instinto, na cabeça dele, ele morre de medo que falte o alimento, por mais que você ofereça à vontade. Então, é importante deixar pelo menos parte do alimento, ou se ele armazena, por exemplo, num tubo, na rodinha e na toca, retirar de alguns lugares e deixar pelo menos um pouco do alimento na toca, um pouco do alimento no tubo, em algum lugar que não incomode, para que ele se sinta seguro, saiba que não vai ser a cada limpeza de alojamento que aquele alimento todo que ele armazenou sumiu. Imagina o pânico de um bichinho que não entende o que está acontecendo, de repente ele acordar e se dar conta de que todo aquele trabalho que ele teve para armazenar o alimento foi trabalho perdido. Ele está sem o alimento dele. A tendência é eles se apavorarem e passarem a noite inteira seguinte recolhendo comida e armazenando, morrendo de medo que aquilo aconteça novamente. Então, vamos evitar o mal-estar para o hamster. A gente muitas vezes quer deixar o alimento por pouco tempo, quer manter o alojamento bem limpinho, na preocupação com a saúde dele, só que a gente não lembra que para isso ele teve o maior trabalho para armazenar. E ele vai se sentir muito estressado e muito inseguro se a gente retirar todo aquele alimento. E é sempre bom lembrar também dos alimentos que se estragam. Então, quando você for fazer a limpeza, dá uma boa olhada e vê, são grãos que ainda estão frescos, a ração tá crocante, tá fresca, pode ficar. É resto de proteína animal, de verdura, de legumes, de alguma fruta. É um alimento que pode começar a estragar, mofar, que tá úmido, retire. Isso é o mais importante. Você vai estar preservando aquele comportamento do seu bichinho, vai diminuir o nível de estresse dele e vai manter a saúde, porque você está tirando todo o alimento que pode causar problema, deixando apenas aquele que está fresco. Dessa forma, ele vai estar sempre feliz, porque ele não vai ter aquele pânico de que vai faltar o alimento. E mais uma dica interessante em relação ao armazenamento de alimento é utilizar o alimento para o enriquecimento ambiental. Não coloque sempre o alimento no mesmo lugar, no mesmo potinho. Se você vai oferecer principalmente algum alimento diferente, uma verdura, um legumes, um ovo, um frango cozido sem tempero, coloque em um lugar diferente, deixe que ele procure, que ele sinta o cheiro, que ele tenha que explorar o lugar para encontrar o alimento. Isso mantém o hamster ocupado, desestressa e é muito interessante para ele. E o seu hamster também costuma armazenar tudo que você coloca para ele? Ele tem algum lugar estranho para armazenar? Onde ele gosta de armazenar? Conta aí pra gente. E ele já tentou colocar na boca alguma coisa muito maior do que cabe ou do que ele consegue carregar? Se você tem alguma foto legal do seu hamster, mande para nós
Vamos colocar na galeria do site roedoresecoelhos.com.br. É só mandar para o e-mail foto@roedoresecoelhos.com.br, que logo você vai ver a foto do seu bichinho na galeria. E não esqueça de comentar qual é o nome dele, o nome do tutor e a cidade.